Muito bem, então. Gente, eu já havia prometido essa live para vocês, quer dizer, já havia não, né? Já havia perguntado se vocês gostariam dessa live há uns 2 meses e teve bastante comentários lá no Google Sala de Aula, né? Tipo, ninguém comenta nunca nada lá. E quando eu dei essa ideia, tipo, todo mundo perguntou. Todo mundo perguntou, bah, legal, vamos fazer, pô, bacana. E eu demorei 2 meses para me mexer para fazer, na real. Por quê? Porque hoje de tarde, eu me dei conta porque hoje de tarde, e tem a ver com essa história, tem uma história que tem a ver com o nosso assunto de hoje, tá? Por isso que eu tô contando ela. Porque hoje de tarde, tipo, foi o tempo que eu tive para olhar de novo o guia do mochileiro lá do pessoal da URGS, esse documento que vai pautar a nossa live de hoje. E, tipo, peguei um caderninho aqui, que vai ser o meu guia, caderninho do Frozen, olha ali, ó. Frozen 2, tá muito bom o filme. E anotei os tópicos que eu queria falar com vocês, para ter uma ordem assim didática. Aí fiquei pensando, né? Pá, o melhor mesmo seria eu fazer uma apresentação no PowerPoint, pô, colocar lá os slides, assim, todo mundo todo organizadinho, sabe? Bonitinho, etc e tal. Só que, cara, ia demorar um tempão para fazer isso aí. Mas eu percebi que eu gosto tanto de fazer isso, que eu demorei tempo demais para fazer a live para vocês, na esperança que eu iria conseguir fazer isso, mas aí eu tomei vergonha na cara. Cara, é melhor fazer, sabe, do jeito que der, do que ficar atrasando a live na expectativa de fazer do jeito perfeito. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, às vezes eu lembro de fazer isso, às vezes não lembro, que é melhor fazer, não é de uma vez, do que ficar se preparando demais para fazer uma coisa apenas quando você se sentir 100% preparado e as coisas estiverem perfeitinhas, sabe? Às vezes a gente demora tempo demais para fazer algo, para tomar uma atitude, porque a gente quer que esteja tudo ideal, que nem eu hoje. Mas às vezes é melhor, cara, não vai ser ideal, mas vai ser do jeito que dá, sabe? Faz logo porque a fila tem que andar, né? E aí eu acho que vai ficar bom igual. E, e então, vamos fazer direto dessa maneira. Eu vou compartilhar a tela agora com vocês do Guia do Mochileiro da URGS. E, cara, olha isso, né? São 165 páginas que, olhando aqui os organizadores, ó, uns 7 alunos, talvez uns 10, se eu contar todos, alunos que passaram na URGS agora em 2020, organizaram, e essas pessoas estão mega, ultra, blaster, master de parabéns, porque eles fizeram um trabalho de 165 páginas que está absolutamente incrível, sabe? Riquíssimo em conteúdo, sabe? Não ganharam nada para fazer isso, pelo menos até onde eu sei. Não, tô brincando, né? Claro que não ganharam nada. E assim, um documento ele transborda empatia, né? Ele transborda pensar no outro, né? Sabe? Pensar que o que os outros estão vivendo eu já vivi e eu queria tanto receber esse carinho. Esse documento aqui é um carinho, vocês vão ver, é um carinho, um grande carinho que vocês ganham deles, né? Para vocês, porque eles são empáticos. Então agora nós vamos nos aproveitar da empatia dessas pessoas, né, que organizaram isso dessa maneira tão incrível, tá bom? Para nos beneficiar. Então, olha o índice desse negócio aí, vocês estão todos olhando, tá? E, cara, tem absolutamente tudo que vocês precisam, sabe? Mas o que eu percebi? Vamos lá para a página de número 84, que é onde fala ali, ó, pesquisa entre os aprovados. São as respostas dessa pesquisa entre os aprovados que me interessam. Então, vim aqui. Então, quem respondeu essa pesquisa, tá bom? Que teve um total de 166 perguntas, está escrito ali, ó, divididas em múltipla escolha e discursivas. Então, a adesão por formulários de cada ATM,
né? Então dá para ver que, ó, 71 mais 45 dá 76 alunos. Aqui essas informações adicionais, que eu acho que eles de repente tiveram ideias de fazer mais umas perguntas. Aí foram 63 alunos, não é verdade? Então, tipo assim, mais de 50% dos alunos que passaram na URGS 2020 responderam esse questionário. E aí aqui embaixo a gente tem umas outras informações, sabe? 59 passaram por vestibular, 17 por SISU, né? 53 não cotistas, 23 cotistas, sabe? E aí algumas outras perguntas que para o nosso foco não é tão importante, mas aqui tem uma que é muito interessante. Achava que iria passar, né? Sim, com certeza, só 5. Sim, achei que tinha chances 48. Não foi surpreendido 20. Percebam isso? E aí o pessimista total nunca imaginei que conseguiria 3. Né? Então, por que é legal essa pergunta? Essa pergunta que aparecer aqui? Porque as perguntas e as respostas que tem da página 84 até o final, elas não são apenas sobre como estudar história, como estudar geografia, como, sabe? Tem muito isso, essa parte técnica do conteúdo, sem a menor dúvida, tem muito isso. Mas tem também, sabe, uma questão de como se organizar para aprender. Uma questão, assim, organizacional, de planejamento, tempo de estudo, e as perguntas no meio, elas começam a misturar o organizacional com o psicológico. E existe toda uma série de perguntas relacionadas ao psicológico. E talvez eu poderia, assim, já inovando aqui completamente, desenhar para vocês, e é uma coisa completamente de improviso que eu vou fazer agora, então eu posso estar completamente errado, mas eu gosto muito de seguir o meu feeling. Talvez, assim, o que eu aprendi lendo esse negócio aí é que para a gente aprovar, a gente precisa, em medicina, a gente depende de um triângulo. A gente depende de um triângulo, sabe? E esse triângulo, ele seria formado pelo quê? Né? A questão dos conteúdos, né? Questão bem prática ali, pô, briófitas, eletromagnetismo, polinômios. A questão super importante do planejamento de estudos. E o planejamento de estudos envolve um horário de estudos, as estratégias, como eu vou aprender os conteúdos, né? É o planejamento de estudos, a questão temporal, né? A melhor hora de aprender, as estratégias de aprender, né? Como aprender, como estudar, né? Tem muitas perguntas sobre como estudar. Então, a gente tem que aprender os conteúdos, mas a gente também tem que saber como aprender os conteúdos. Agora, nós só temos como aprender os conteúdos se nós estamos bem, se nós estamos felizes. Então, eu diria que o psicológico seria o terceiro pilar desse tripé, não é verdade? Porque a gente tem que estar emocionalmente bem para conseguir aprender coisas complexas, porque os conteúdos são complexos, e a gente tem que ter uma estratégia de como aprender esses conteúdos complexos, porque senão a gente não consegue aprender eles se a gente achar que com um método simples de estudo a gente vai conseguir, né? Então, o meu resumo, né, do que tem nessas respostas, da preocupação do pessoal, abordaria esse tripé aí, tá? Não sei se ele está certo, não sei se ele está errado. Tive ideia de desenhar ele agora porque eu achei que ele fazia muito sentido. Então, olha só, a primeira pergunta que os caras da URGS, os alunos da URGS agora, né, vestibulandos ano passado, que nem vocês, resolveram fazer anos de cursinho e grupos de estudos, não é verdade? E aí, olha que interessante esse gráfico aqui, ó. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa, até eu vou tirar o gráfico agora, que eu quero olhar para vocês, assim, o que eu aprendi, e estava conversando hoje com uma colega de vocês no plantão sobre isso. Tá? Os alunos, eles têm o seguinte, a seguinte convenção social inconsciente não admitida. Até 2 anos de cursinho é socialmente aceito. Eu aceito, minha família aceita, as pessoas aceitam, não é vergonha. Então, durante os 2 primeiros anos de cursinho, e quem já tem mais de 2 anos aí pode confirmar, né? Mas vai se entregar, né? Que tem mais de 2 anos de cursinho, pode confirmar.
E aí talvez não queira, mas não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, eu acho virtude, né? Tu ir pro terceiro, não desistir, para mim é muito virtuoso. Então, para mim, de vergonha não tem nada. Os alunos, eles até 2 anos eles aceitam, então eles não ficam nervosos, eles não ficam se cobrando tanto, eles não ficam perturbados porque estão no cursinho. Agora, quando vem o vestibular do segundo ano de cursinho e o cara não passa, e o cara vai pro terceiro, aí ele já entra no terceiro culpado. Ele já entra se sentindo culpado. Porque 3 de cursinho já é demais. 3 de cursinho já é socialmente vergonhoso. 3 de cursinho, o que os meus amigos estão falando de mim? 3 de cursinho, tipo, ano que vem meus colegas do colégio estão se formando e se eu não passar eu vou estar no cursinho ainda. E aí esse psicológico, essa pressão muito forte, essa culpa de ter entrado no terceiro ano, sabe, de cursinho, ela começa a atrapalhar muitas vezes o vestibulando, se o vestibulando não para pensar sobre isso. Porque daí ele começa a assistir a aula estressado, sabe? Ele tem que aprender aquilo porque ele tem que se livrar do cursinho e ele perde completamente o prazer de estar aprendendo aquilo, mesmo que seja o melhor professor da cidade ensinando aquilo, ele não consegue se fascinar com aquilo porque a pressão de ter que passar, porque já entrou no terceiro ano, é muito forte. E aí, vamos falar sobre isso analisando os dados, tá bom? Porque assim, a gente fala baseado em dados. E antes dos dados que eu tinha para falar para vocês eram os relatos que eu escutava dos meus alunos. Bom, agora eu tenho dados de verdade para embasar as minhas opiniões. Aliás, o mundo está precisando muito disso, tá? Dados que embasem opiniões e não achismos. E como vocês podem ver, dá para ver assim, ó, que fica meio a meio. Mais ou menos assim, metade dos alunos que passaram na URGS conseguiram estudar nem um ano ou 2 anos, e a outra metade ficou 3, 4, 5 até 6 anos. Portanto, minha gente, onde está a vergonha de ficar 3 ou mais anos para passar na URGS, se vocês estão vendo que metade dos alunos, entende? Demoram realmente esse tempo. Então, vocês têm que tirar essa bobagem, que para mim é uma... É por isso que eu falei, é um preconceito que vocês têm contra, às vezes, vocês mesmos, que muitas vezes vocês mesmos criaram, esse tabu dos 3 anos, não é? E que não faz sentido. Então, tu vai me dizer que o cara que tem 6 anos ali, estudando pro cursinho, né? Ele tem que ter vergonha de ter estudado 6 anos? Pelo amor de Deus. Ele vai estudar uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. Ele conseguiu um feito, assim, que de 8 mil pessoas que querem entrar nesse posto, só, tipo, 90 e poucas, 100 entram, e ele foi um dos que entrou. Cadê a vergonha nisso? Não tem vergonha nisso, é virtude. E ele ainda fez o mais difícil. Ele ficou 5 anos e não desistiu. Então, esse cara é o que eu mais admiro, ó, dessa faixa toda aí, ó. Quem que eu mais admiro? Os 6. Os 6, sabe? Porque aguentar 6 é realmente o cara que quer muito negócio. Entende? Então, parem de olhar essa coisa do 3 anos como um defeito, como os outros vão falar de mim. Porque quando tu passar, todos vão falar de ti. Bem, independente de ser 1 ano ou 7 anos. Todo mundo fala bem. Porque realmente é muito virtuoso, é muito, sabe, incrível conseguir passar na URGS, porque realmente é muito difícil, tá bom? Então, agora olha outra coisa assim que se relaciona muito com esse gráfico, é só um confirmador dele. Uma outra pergunta que fizeram é essa daqui, ó. Idade que tinha ao ser aprovado, né? E se a gente sai da escola geralmente aos 17 anos, quem passou com 18, em teoria, passou com 1 ano de cursinho. Quem passou com 19, passou com 2 anos de cursinho. E por aí vai. Então, olhem que interessante. Olhem que interessante isso, né? Se a gente fizer um círculo aqui, ó. Se a gente admitir que todo mundo que passou com 19 anos... Peraí que a descoordenação aqui com a ferramenta tá grande. A pecinha entre o mouse e o teclado, ela tá falhando aqui. Se vocês pararem para olhar o número de pessoas que passaram com 17, 18, 19 anos, né, ele é menos da metade do que o número de pessoas que passou com 20 anos ou mais. Entende? Então, se eu admitir que a maioria dessas pessoas aí, elas terminaram a escola com 17 anos, a maioria, porque mais da metade é a maioria, né, nas eleições é assim, a maioria ficou 3 anos sem estar na faculdade ou estando em outra faculdade, aí desiste, vai tentar medicina,
né, para entrar na faculdade que vai ser tipo a definitiva para a sua profissão. Então esse dado só reforça, né, que a gente tem que perder essa culpa de ter entrado no terceiro, no quarto ano, esse auto-preconceito, é quase uma autossabotagem inconsciente, tipo, a gente não percebe que tá fazendo e tá fazendo, tá bom? Com relação a isso aí. Então eu acho muito interessante, né, eles poderiam ter pensado 1000 dados para começar a pesquisa. E eles começaram um dado que reflete muito no planejamento, no conteúdo, no psicológico. No psicológico, totalmente no psicológico. Entende? E essa era uma questão que eu não poderia deixar de falar hoje, sabe? Porque às vezes alguém pode estar no terceiro, quarto ano de cursinho, fez o nosso simulado agora e não teve, assim, não foi 22, 23, e achava que deveria ser 22, 23, porque afinal já está no terceiro ano de cursinho e as coisas não são lineares, assim, na vida como a gente gostaria que fosse. E esses dois gráficos, eles mostram isso para nós. E aí, agora entrando na parte mais dos estudos, sabe? Aqui embaixo tem uma pergunta que eu acho muito interessante e que é uma grande polêmica e eu queria comentar sobre ela. Até uma coisa, pessoal, que eu esqueci de falar, porque esse assunto é tão legal que eu me empolgo falando e esqueço de dar espaço para vocês. Qualquer pergunta, dúvida que vocês tiverem com relação a tudo que eu estiver falando, vocês podem perguntar no chat ali, tá? E quando vocês perguntam no chat, o Zoom avisa para mim que vocês me perguntaram alguma coisa, ou se vocês se encorajarem a falar, abrir o microfone e me interromper e falar, por favor, fiquem à vontade, tá? Eu gosto bastante dessa interação, não deixem de perguntar se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essas questões que nós estamos trabalhando. Então, voltando aqui, a pergunta é, você fez ou acha importante fazer resumos? 47 sim, 29 não. E é muito interessante, uma coisa que eu queria conversar sobre essa coisa de resumos, que é a seguinte, eu vejo, o que é o... Primeira coisa assim, o que é o óbvio? O óbvio é a gente fazer resumo. É o automático do ser humano. Estudei, vou fazer um resumo. Não é? E muitas pessoas que veem que os alunos perdem tempo fazendo resumo, às vezes professores e tal, que postam referência, né? Chegam e falam, não, mas resumo não é bom. Né? Demora muito, não sei o que, coisa e tal. Né? E aí os alunos começam a se questionar sobre, será que fazer resumo tá certo, tá errado, né? Como é que é isso aí? E eu acho o seguinte, tem pessoas que funcionam com resumo, tem pessoas que não funcionam com resumo. E o resultado dessa enquete que os alunos da URGS fizeram só reflete isso. Porque 47 dizendo que foi importante e 29 dizendo que não foi importante, não mostra que tem assim uma maioria esmagadora dizendo que resumo é bom nem que resumo é ruim. Tu tem o grupo maior que acha importante e o grupo que é menor que não acha importante. O que eu acho assim sobre resumos? Quando o aluno está no primeiro, no segundo ano de cursinho, e ele vai estudar um negócio que ele nunca estudou na vida, o resumo ele é super importante, né? Porque ele consegue colocar no papel tudo que é importante, ele enxerga a matéria toda, sabe, numa folha só, ele consegue ter uma noção muito importante que é quais são os tópicos dessa matéria, quais são os subtópicos dessa matéria, quais são os subtópicos dessa matéria. Por exemplo, a palavra autólise, ela é trabalhada no tópico lisossomos, né, que é estudada na aula, que é uma organela estudada na aula de célula. Então, essa organização de que informação pertence a que gavetinha do conteúdo, né, ela é super importante, o resumo nos ajuda a ver isso aí. Agora, geralmente, quando o aluno é dedicado, ele chega no terceiro, quarto ano de cursinho, ele já fez resumo de tudo. E aí, não é legal o cara refazer o resumo. O melhor é o cara pegar os resumos que já fez e ir complementando. Tem muita gente que leva um resumo que já fez para aula. E aí, na própria aula, só vai melhorando o seu próprio resumo. Eu tinha uma aluna aqui no primeiro ano que fez comigo, assim, as ganhas. Ela fez um caderno, assim, gigante. E ela escreveu tudo, tinha toda a biologia naquele caderno. E aí, no ano seguinte, ela levava o caderno que ela tinha feito no ano anterior para aula, e aí só ia complementando com coisas que ela não tinha notado no ano anterior e que ela achava importante no mesmo caderno. Ela não refez os resumos, porque assim ela ganhava tempo, tá bom? Então o mais importante do resumo é a gente não demorar demais nele. Mas ele ajuda demais a sistematizar a matéria, ele ajuda demais na memorização. Tem várias técnicas de fazer resumo. Olha, é uma live sobre como fazer resumos, sabe? De tão rico que é esse assunto.
mas eu só quis falar dessa pergunta para tirar o estigma do resumo. Ah, então o resumo é importante? É, para muitas pessoas é importante. Mas tem gente que não gosta de resumo. E aí a pessoa consegue dar conta da teoria sem resumo. E não tem problema. É autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, já disse Sócrates há 2.400 anos. 300 anos, por aí. Né? Essa é a chave para o sucesso. É o autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma coisa muito psicológica, não é? Por isso que de autoconhecimento, por isso que eu falo que o psicológico, o emocional, ele é um dos elementos muito importantes daquele tripé, tá bom? Aí olha só, você acha importante fazer provas anteriores? 75 sim e 1 não. Bom, aí sim é uma esmagadora maioria irrefutável, tipo assim, não tem negação, tipo, fazer provas anteriores do vestibular que você almeja para passar é sim uma estratégia vital. E muitos me perguntam, ah, professor, será que eu tenho que fazer provas e tal? Quando é que eu vou, quando é que eu, não com essa vozinha, eles me perguntam lá, né? Quando é que eu tenho que começar a fazer as provas e não sei o que das provas e as provas? E daqui a pouco vai ter bem mais perguntas que os alunos da URGS fizeram e responderam sobre provas, né? É só para a gente ir falando sobre as táticas básicas, né? Você considera importante fazer exercícios 63-0? Você considera importante realizar simulados 60 contra 3, tá bom? Então, perceba que essa tríade, tipo, provas anteriores, exercícios e simulados, é unânime. Tem que fazer, sabe? É importante. Não dá para estudar uma matéria, seja qual for a matéria, e não fazer exercício nenhum. Por quê? Porque o exercício, pessoal, ele é um método ativo de estudo. A gente, quando vai estudar, a gente tem os métodos passivos e os métodos ativos. O que é o método passivo? É escutar algo. É o método passivo, assim, mais clássico. É ler. É o método mais clássico de passivo, né? E o passivo é uma droga para memorização. Os bons métodos de memorização são os ativos, sabe? Fazer um resumo copiando o que o professor fez, igualzinho, é passivo. Fazer um resumo com a sua própria, com as suas próprias palavras, com o seu próprio entendimento, colando no máximo os tópicos, mas escrevendo com as suas palavras, é ativo. Assistir uma aula anotando exatamente a frase do professor, é passivo. Assistir uma aula escrevendo com as tuas palavras o que tu entendeu do que o professor disse, é ativo. Entende? Então, quanto mais ativo for o estudo, melhor para a memorização. E o exercício, ele é ativo por excelência. E o exercício, ele ainda tem um outro benefício, seja o exercício em provas, simulados ou dia a dia. Ele é o teu amigo, mas ele não é aquele amigo, entendeu? Que quando vê que tu tá fazendo porcaria, não fala nada, mas quando tu chama pra festa, ele vai. Né? Não, aliás, perdão, ele é o amigo que, tipo, eu me atrapalhei nessa analogia. Ele é o amigo que, quando estiver fazendo festa, vai e quando estiver fazendo porcaria, ele ignora. Não, o exercício é aquele teu amigo que ele esfrega na tua cara que tu não tá bem nisso. Porque se tem um assunto que tu não entendeu, tu vai errar aquele assunto. Entende? Tu vai errar aquilo ali, tu não vai acertar, tu não aprendeu. E aí os alunos, sabe, como estão na ânsia de ter aprendido logo, né? Eles ficam pé da vida. Errei isso aqui, meu, que droga, sabe? Dependendo do dia, da circunstância, né? A coisa fica bem mais à flor da pele. Eu vi que o Pedro perguntou, grande Pedro, tudo bom? Não, não perdeu quase nada, Pedro, tá? O melhor ainda está por vir, tá? Mas o exercício, ele tá te dizendo, tu errou isso porque alguma coisa faltou para ti. E nem sempre o que falta é conteúdo, viu? Às vezes a interpretação foi errada, às vezes foi desatenção e às vezes foi o conteúdo. Quando a gente erra porque não prestou atenção em alguma coisa, porque não soube interpretar o texto, a tabela, o gráfico, seja lá o que for, ou não entendeu a pergunta, não conseguiu interpretar a pergunta, ou faltou o conteúdo, não lembrou que a briófita é avascular, sabe? Não lembrou, né? Simplesmente assim, e aí não tem como acertar se não lembra da coisa, tá bom? Então, o exercício, ele é estratégia-chave. Tem muita gente que perde muito tempo fazendo resumo e aí não consegue dar conta dos exercícios. Isso é um grande erro. É um grande erro. Por isso que em quase todos os horários de estudo que os professores sugerem para vocês, sempre tem a hora de estudar a teoria e a hora de estudar os exercícios, tá bom? E mais adiante, na nossa live, a gente vai voltar com isso daí. Então, vamos voltar agora aqui para o nosso guia. A gente está agora na página 88. E tudo que estava... Aliás, tem mais uma pergunta na página 88. Você tinha um planejamento, um cronograma ou planejamento? Né? Pode ser diário, semanal ou mensal. 50 dizem que sim, 13 dizem que não.
né? Então, e eu já peguei alunos mesmo que me disseram, senhor, eu não gosto muito de ficar me organizando e tal, me sinto preso, mas eu faço as coisas. Então, no fundo, o cara, ele consegue se organizar sozinho se ele faz as coisas, sabe? Ele só não precisa botar no papel. Mas 50 tem o planejamento, né? Tem o horário de estudos, né? E aí eu no início do ano liberei para vocês um vídeo só sobre, né, fazer horário de estudos, e aquele vídeo ele é atemporal. Ele ajuda a pessoa em qualquer época da vida da pessoa, seja no início do ano, seja no meio do ano, seja no final do ano, né? Ele também nos liberta de vários estigmas sociais, que nem o estigma social dos 3 anos, ele nos libera de vários preconceitos, né? Aquele vídeo ele vale muito a pena de ser assistido. Então tá aí mais um tópico importante. É legal ter um horário de estudo, sabe? Ajuda, ou se vocês preferirem, né? Dá para falar que mais de 80% dos alunos que passaram na URGS seguiam um horário de estudos, algum tipo de planejamento. E esses 100 caras estão entre os 100 melhores caras, né, do Rio Grande do Sul, porque passar na URGS é muito difícil. Aí uma coisa assim que não tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, mas eu achei tão curioso esse gráfico que eu queria mostrar para vocês. Matéria que tinha mais dificuldade durante o cursinho, grupo de estudo e colégio. E tem uma disciplina, sabe? Que ela ganha ela humilha as outras. Né? Ela humilha as outras. Eu tenho pena do professor de física, sabe? E eu já tirei onda com meus amigos que são professores de física por conta disso. Porque a cada 3 alunos que passou na URGS, um acha que física é a pior coisa do universo, sabe? E por que é legal a gente ver isso? Porque até os caras bons, muito bons, os caras que passaram na URGS, cara, acham que física é um inferno. Portanto, se você acha que física é um inferno, não é porque você é menos, não é porque você é fraquinho, não é porque física não é para você. Até os caras que passaram na URGS acham que física é infernal, sabe? Com matemática na segunda posição, e muito interessante, né? História e geografia empatados no terceiro. Muitos alunos relatam para mim também, né? Quando o cara é bom em exatas, ele vai reclamar de história e geografia. E quando ele é bom de interpretação de texto, ele é bom de humanas, ele vai reclamar de física e matemática. É impressionante como isso acontece bastante conosco, tá bom? E aí a gente tem aqui, ó, eu acho que eu tô na página 89, eu acho, não, a 89 tinha mais, não, 89 acho que não tinha nada que eu queria falar para vocês, tá? Ele até coloca ali, ó, com que frequência você fazia simulados contando o tempo, né? Então, já colocando o simulado como uma estratégia muito importante. E a maioria, 20, dizia que fazia contando o tempo, né? Isso foi importante. Né? Uma vez por mês, intercalando entre Enem e URGS, né? Até 2 vezes por mês. Isso era feito, tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão das provas, tá? Porque tudo depende da realidade de cada um. E aí agora eu resolvi pular lá para a página 124. Eu planejei que essa primeira parte da nossa live seria sobre dicas gerais sobre estudo, né? Mais sobre métodos de estudo mesmo, para, se der tempo na segunda metade, falar um pouco sobre emocional, né? Apesar de não ser psicólogo, eu convivo muito com alunos, os alunos falam muito do emocional comigo, e eu me sinto à vontade de falar um pouco sobre essas questões com vocês, né? Muito mais gente na minha história acaba achando interessante do que acaba não concordando e tal. Ou se não concorda, também não me fala, né? Então não tem como eu saber, tá bem? Então, sobre essa questão de métodos de estudo, eu queria mostrar o seguinte, tá? Então, eu não estou falando do método de estudos de qualquer um. Eu estou falando dos métodos de estudos dos caras que passaram na URGS em 2020, né? Dos caras que estão assim, ó, entre os estudantes mais qualificados e eficientes da 2019, né? Daquele ano, do ano de 2019. Então você tem que valorizar isso, sabe? Eu acho que o legal de olhar esse texto do que os alunos fizeram é sempre lembrar isso, né? Quando eu estou lá na aula falando essas coisas para vocês, né? Uma coisa é o professor falar. O professor não passou na URGS. Eu nunca passei na URGS em medicina, sabe? Sei lá o quantos anos eu ia ter que precisar estudar para passar na URGS em medicina. Agora, não é eu que estou falando. São esses caras que passaram na URGS que estão falando. Eu só estou lendo para vocês o que eles estão falando e comentando o que eu acho, baseando-se
experiência que eu tenho. E qual é o seu método? Aliás, uma primeira pergunta que eu achei muito pertinente. Você analisava seus erros e acertos depois de alguma atividade? 63, sim. 0, não. E agora eu queria comentar uma coisa com vocês sobre fazer provas, fazer simulados, fazer exercícios, não é? Eu acho que vale um comentário, especialmente para provas, né? Vocês fizeram um simulado terça-feira, então acho que agora é bem legal fazer isso aí, tá? A gente faz uma lista de exercícios. Aí, sei lá, eram 45, tu acerta 38. Tu erra 7, né? E aí, o que tu tem que fazer depois disso? Ah, droga, errei 7. Tu tem que pegar e olhar esse 7 para tentar entender o que tu errou neles, sabe? Pode ir atrás sozinho no Google, pode me perguntar no WhatsApp, sabe? Pode olhar a resolução, mas tu tem que entender o que tu errou. E uma coisa legal é tu olhar esses 7 exercícios e ver se eles têm alguma semelhança. Porque às vezes eu tô dando aula lá de organelas e o dos 7 exercícios o cara errou. 5 são de lisossomos. Bom, então esses erros estão te dizendo, você tem que estudar lisossomos, né? Ou dos 5 que tu errou, 4 tinha um gráfico e tu tinha que interpretar. Então, alguma coisa eu estou fazendo errado na interpretação de gráficos. Aí você olha, não estou conseguindo entender o que eu estou fazendo de gráficos na interpretação. O que eu faço? Peço ajuda com quem entende de interpretação. Eu, por exemplo, né? Basta marcar um plantão aí e tal, gráfico é um inferno para mim, e não consigo. Quando a gente não consegue fazer um negócio sozinho, tem que pedir ajuda, sabe? E às vezes a gente demora demais para pedir ajuda, tá bom? E o problema vai ficando grande e virando uma bola de neve, tá bom? Gente, tudo bem até aqui? Alguma pergunta, sabe? Vocês estão em silêncio total, e quando eu tô dando aula no presencial, eu olho a expressão facial de vocês e muitas vezes a expressão de facial de vocês ela já é suficiente para mim saber se tá tudo certo. Então, tudo bem, é isso aí, Bruno. Pode mandar no chat aí, se não quiser falar, faz que nem o Bruno aí. Né, interajam aí comigo, porque às vezes fica um pouco monótono a gente ficar só falando para a parede e não ler um comentário, ou não ler uma fala, e eu não posso nem olhar a expressão facial. Tá bom? Valeu, 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 gente. Isso aí. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem me interromper. Eu adoro esse assunto, então eu vou adorar conversar. Aí, obrigado. Eu vou adorar conversar com vocês sobre esse assunto aí também. Então, olha só. Depois disso, você utilizou algum método de estudo? Pô, claro que usou, né? Tanto que o não nem tem nada ali, né? Claro que usou. Agora, qual o seu método de estudo? E eu adorei muito que parece que foi selecionado qual seria a primeira frase que seria respondida. Ela não poderia ser mais feliz, né? Quando ele fala, reforçamos que cada um tem o seu, ainda escreveu o seu em caps lock, né? Método de estudo que considera mais eficiente. Apresentamos apenas algumas sugestões. Então agora eu vou comentar essa pilha de sugestões que eles dão para vocês e vocês têm que entender que quase nenhuma vai servir para vocês. Então vocês têm que pescar qual vocês acham que pode ser útil e qual não precisa, entende? E não ficar louco querer fazer todas, porque ninguém consegue fazer todas. E aí por isso que é muito importante nessa hora o conhece a ti mesmo. Porque você precisa conhecer a si mesmo para conseguir entender que sugestões vão ser úteis e que sugestões não vão servir para nada, tá bom? Aí esse aqui, o primeiro era o da prova, né? Olha ali. Não, resolvi a prova todos os dias, cara. Tá? Então, não tô dizendo que tem que resolver todos os dias. Enfatiza que é uma coisa importante e para essa pessoa era muito importante. Sabe para quem é muito importante resolver prova todos os dias? Para aquele aluno que já tá mega experiente. Sabe? Tá no segundo ano de cursinho, mas assim, ó, já fez toda uma base na escola. Fez um ensino médio maravilhoso. Ou aquele aluno que já está 4 anos de cursinho, mas ele já tem resumo de tudo. Ele já fez várias provas da URGS, da Unisc, da FUVEST, da Unisassá, todas ele já fez, entendeu? Então, para ele, tipo, ele quase não precisa estudar aula teórica e ele resolve os exercícios de aula em 20 minutos, sabe? Então, para ele é muito bom fazer provas antigas todos os dias. É o que vai dinamizar o estudo dele, né? Aí ele fala aqui, ó, estudar o que não sabe tanto. Isso aqui é muito inteligente. Estudar o que não sabe tanto
pode te fazer perder em desempenho naquilo que já sabe, mas como a URGS quer um equilíbrio das notas, diminuir muito o que vai bem para aumentar o que é péssimo, pode azar. Então, o que ele fala aqui? Ó? Focar no que tu é ruim. Né? Focar no que tu é ruim. E aí, para tu focar no que tu é ruim, tu tem que saber o que tu é ruim. E, novamente, conhece a ti mesmo, cai como um pilar fundamental do estudante. Então, além disso, achei muito saudável para minha mente não fazer um cronograma diário. Ó, esse aqui que é liberdade. Aquele cronograma diário deixa ele neurótico. Né? Mas estabelecer metas semanais, eu falo muito isso no vídeo de horário de estudos, do que estudar, já que vai ter dias que não vamos ter saco para estudar aquilo que foi proposto na rotina. Assim é melhor estudar uma coisa mais agradável, né? Melhor que não estudar nada. Tá? Então, para mim, a grande mensagem é, né, estudar o que não sabe tanto. Né? Em matemática eu nunca entendi polinômios, mas eu sou craque em trigonometria. Acho bem difícil, né? Mas enfim. Talvez o inverso seria melhor. Ou melhor, uma droga em análise combinatória e probabilidades. Daí é meio unânime. Né? Então, claro que tu tem que se ligar aqui no dia de probabilidades e análise combinatória, é um dia especial. Tu tem que te preparar, né, energeticamente, psicologicamente, tem que ter um yoga antes de ir pra aula, né? Porque ali é uma pedra no teu sapato, cai nas provas e, pô, tu tem que acertar. Assim como o dia da aula de trigonometria, aquele assunto que tu certamente domina, ali tu não precisa ter toda aquela preparação, sabe? E se não der para ter feito todos de trigonometria, só der para fazer metade, não é tão ruim, porque, pô, tu já sabe. Então, às vezes, na hora do aperto, a gente tem que saber jogar, e a hora do aperto é todos os dias, né? Então, a gente tem que ser jogar. Então, essa é uma coisa boa e importante. Coisa boa e importante, ó, uma coisa boa e importante, ótimo. Não pule processos. Às vezes, na tentativa de resolver exercícios difíceis de matérias, assuntos que não dominava, se você tem dificuldade, estude bem a teoria. Faça resumos e releia-os quando necessário. Faça exercícios mais fáceis para fixar o conteúdo. Tá? Evite muito a frustração do erro de achar que sou burro e não consigo entender. Então, isso assim acontece muito em matemática, sabe? Até agora eu vou vir aqui. Tem muitas pessoas que em matemática têm vergonha de pedir ajuda para o professor quando são mal na matemática básica. Tipo, meu Deus, senhor, eu tô há 5 anos no cursinho. E tem coisa de matemática básica que eu não sei. E como vocês sabem, né, a matemática básica trava toda a matemática. Ela é pré-requisito da matemática. E aí, às vezes, né, numa tentativa de não olhar para si e não conseguir admitir que é fraco naquilo, e os 3, 4 anos de cursinho e a culpa por estar 3, 4 anos de cursinho aumenta esse negócio de você não conseguir admitir que está 4 anos de cursinho e ainda não domina bem propriedades lá básicas da matemática. Né? Essa coisa assim, então, de ter muita vergonha, de não admitir, de não olhar para o espelho, sabe? E ver as coisas ruins, e sempre só querer enxergar coisa boa, não é um atalho bom, sabe? Então, se tu é, sabe? Se tu é topeira, né? Deixa eu pensar um conteúdo assim, eu tô tentando pensar um de biologia. Se tu é topeira em genética, né, que foi uma coisa que a gente viveu isso aí, tu não pode querer começar a fazer os da URGS, né, motherfucker, the worst ever, sabe? Vai ter que começar a beabá, por isso que a gente faz aquela aula, sou topeira em genética, sabe? E o cara, pra fazer aquela aula, a primeira coisa é humildade, ele tem que admitir que ele é topeira, e nem sempre é fácil admitir que é topeira. Nem sempre é fácil admitir que é topeira, tá bom? Valeu, Ana. Valeu, Ana. Valeu, Ana. Acho que eu vou recomendar ele sim, né? São vídeos desse pessoal aí, né? São vídeos desse pessoal aí. Obrigado pela dica, tá bem? E aí vamos continuar a leitura aqui, porque eu acho essa leitura assim super interessante. Continuando. Cadê aqui? Minha filha dá uma gargalhada agora. Eu sempre estudava bem a teoria no dia. Essa é uma dica que eu dou no horário de estudos, no vídeo de horário de estudos, que é muito boa, e que ela era dada em aula e fazia poucos exercícios nesse dia. Deixava passar uns 2 dias e fazia o resto dos exercícios da matéria. Acho bom dar esse tempo para a matéria estabilizar na cabeça e ver o que acabei esquecendo para reforçar depois. Para algumas matérias, também fazia resumos ou fichas. Né? Para outras, sei lá, não. Quando a matéria é muito prática, tipo matemática, aí isso aí não acontece. Né? Matemática, o cara vai ficar 1h30 fazendo um resumo de trigonometria. Ele dá uma olhada ali no que viu na aula e ele já tem que começar a fazer o exercício. Aí ele para quando fechar 1h30, quando fechar 1h45, quando deixar o saco, e 3, 4 dias depois ele retoma. Né? Então essa metodologia é consagrada. Aí agora isso aqui, ó, o próximo é uma dica muito quente para segundo semestre, aquele que vai iniciar dentro de uns dias, tá bom? Que é a história dos flashcards. Eu sou muito fã disso aqui. Flashcards. Olha só. Flashcards.
revisando-os de períodos em períodos com a ajuda de um aplicativo de calendário da Microsoft, Wunderlist. Aí eu já tive esse aplicativo, é muito bom, mas agora o Google Tarefas faz tudo que ele faz. Que eu programava com a periodicidade de cada matéria e seus níveis, então diariamente me dizia quais matérias caíam naquele dia para revisar. Tá entendendo o grau de organização dessa pessoa? Entendendo o grau de organização dessa pessoa? Então, meu amigo, passar na URGS não é uma questão assim de sorte, é uma questão assim, ó, de trabalho duro, né? Esse aqui se dá muito bem na organização. Mas o que é um flashcard afinal, né? O que é um flashcard afinal? Então vamos fazer o seguinte, tá? Deixa eu vir aqui para vocês para rapidamente explicar o que que é isso, porque eu acho que o flashcard é uma coisa assim muito boa, tá bom? Então vamos imaginar, você pega ali, ó, aqui, ó, improvisation total aqui, ó, maravilha. Flashcard é isso aqui, ó, versão chinelona, flashcard é isso aqui, tá? É isso aqui. Tcharam! Então, o que você faz no flashcard? Você está fazendo os exercícios lá de briófitas, botou que briófita é vascular, quando na verdade é avascular. Então, você vai fazer o seguinte, aqui você vai escrever quanto a vasos condutores, as briófitas são, e aí aqui você vai colocar no outro lado, avasculares, sabe? E aí, 2, 3 dias, você vai ler a pergunta e vai tentar adivinhar a resposta antes de virar. Então, cada erro que a gente faz significa uma coisa que a gente não fixou. Então, a gente pode, né, fazer flashcards para isso. Tem até aplicativos para fazer flashcards. Se vocês pesquisarem no Google, vocês acham esses aplicativos. E esses aplicativos, esses flashcards, pessoal, eles são muito bons para a gente gravar aquilo que está difícil de gravar. Sabe aquela matéria que é difícil de gravar? Né? Então, o flashcard é ótimo. Sabe? E aí, esses caras têm toda uma técnica, sabe? E aí, seria muitos minutos para explicar, mas em si, você faz uma pilha de flashcards, pode ser de uma matéria só, de todas as matérias até é melhor. Olha a Marina, né? Já vi muitos flashcards dela, né? E muito bom para revisar, muito prático, né? Nós já conversamos muito sobre flashcards e é fenomenal, né? Tá aí a colega para confirmar isso. E você vai, tipo, fazendo uma pilha gigantesca. E aí, um belo dia, vai ser o dia flashcard. É uma ótima maneira de revisar a matéria, flashcards. E aí, você vira, os que você acerta, vai para a direita, os que você erra, vai para a esquerda. Os que você acerta, vai para a direita, os que você erra, vai para a esquerda, sabe? E aí, esses flashcards que você errou, que você acertou, você não toca eles fora. Depois você usa eles de novo, com uma menor periodicidade. E o Wunderlist, sabe? É só um aplicativo de organização, tipo Google Tarefas, né, em que tu consegue marcar tarefas que tu vai fazer uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, não é? E aí, tipo, hoje, flashcards de biologia. Aí, semana que vem, ele vai botar para ti, flashcards de biologia. Então, ele te ajuda a se organizar, né? É uma ferramenta para te ajudar a lembrar de toda a função, tá bem? Então, muitos alunos usam... Só para ver flashcards. Sabe a série Grey's Anatomy? Né? Tinha uma personagem da série Grey's Anatomy que passou nas provas lá de residente e ela usava flashcards e ela emprestava flashcards pro George, pra Meredith. Era a ortopedista lá que, né, só mexia com os ossos. Esqueci o nome dela agora, porque faz tempo que eu não assisto. Né? Se alguém lembrar do nome dela aí, por favor, coloque e assuma o seu vício em Grey's Anatomy. Kelly, seus viciados, desgraçados. Né? Em Torres, isso mesmo, Kelly Torres. Então ela usava flashcards, né? Ela usava flashcards. Então, cara, cadê o Lu? Quero, isso aí. Né? Ela usava flashcards, pô, no Grey's Anatomy. Então, pô, o negócio é bom. Pra quê? Pra revisar a coisa chata de decorar. Pra mim, o melhor flashcard é revisar a coisa de botânica, zoologia, sabe? Aqueles troços, sabe? Xilema, floema, cacarênquima, aquilo lá. Flashcard é uma ótima estratégia pra isso aí, tá bom? Sor, Então, sim, estou vendo. sabe aquele coisa que tem no livro, que tu tem frases que a gente tem que Aquele completar coisa, com uma palavra? Eu recordando. esqueci o nome. Eu Isso, sei, eu tô brincando. tá. Eu fiz flashcard daquilo. É uma ótima maneira. Eu coloquei privado, claro, pra não espalhar o teu conteúdo. Tem um site que faz. E aí tu coloca a resposta e a Sim. frase, e aí eu tô fazendo aquilo. Se tu conseguir pegar o site e botar ali no chat, eu tenho certeza que deve ter colegas que ficaram interessados. Se der aí, né? Se não der, daí depois tu me manda e quando eu for publicar a aula gravada, eu mando para eles, tá? Foi a Tá. Marina? Michele. Michele, tá? Isso aí, Michele, valeu. Quem quiser falar mais e tal, por favor, tá?
Aí olha ali, ó, continuando, tá? Vocês estão vendo aí a tela, né? Acho que cada um tem um que funcione melhor. Mas para mim, da aula dada, aula estudada. O segundo que estuda a aula pertinho. Sempre com muitos exercícios, reforçando a importância dos exercícios e sem muitos resumos, porque esse aqui, né, deve ter respondido talvez não para resumos. Lia a matéria nos livros, pegava alguns resumos já prontos, né? Às vezes ele que fez, ou às vezes tu comprou os resumos, porque tem esse negócio de comprar resumo, eu acho espetacular, né? Completando à medida que lia a matéria. É uma estratégia para quem não gosta tanto de resumo, entendeu? A questão é, eu já tive aluna, gente, fazendo plantão, que a aluna chorou para mim, porque ela se sentia mal porque não gostava de resumo, porque na cabeça dela ela criou que, tipo, resumo era uma coisa que tinha que fazer e que se ela não fizesse resumo, ela era uma aluna menor, ela era menos por não fazer. E olha ali, né, vários alunos da URGS não fazendo resumo, dizendo que nunca fizeram e tudo bem, passaram na URGS, sabe? Então, olhar esses dados ajuda a gente a perder esses estigmas que a gente cria para nós mesmos. Aí depois ele ali, ó, novamente, focava em aprender conteúdos nas aulas e fazia exercícios à noite para consolidar as matérias. Geralmente o aluno consegue fazer isso, é o aluno que já tem uma base, tá bom? Simulados e revisões aos sábados, domingo descansava. E aí, se der tempo a gente falar da parte emocional, meu Deus, não achei que esses alunos que passavam na URGS eram tão vagabundo, né? E eu tô brincando, né, quando eu falo vagabundo, mas é porque eles dão tempo para o lazer deles muito maior do que os pais de você sonham que eles se dão para lazer, né? Muita maturidade emocional se dá conta disso e botar nos domingos. Imagina, o cara passou na URGS e ele descansava nos domingos. Quem diria isso? Sabe? Pra gente ver como algumas coisas que a gente estigma, do tipo, não, para passar na URGS tem que se matar estudando. Como assim? O cara descansava nos domingos e passou na URGS. Então não é lei, tem que se matar estudando, sabe? Tem que estudar com qualidade. Às vezes a gente quer dar quantidade e não dá atenção à qualidade. E a qualidade do estudo é muito mais importante do que a quantidade. Técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é uma técnica em que tu estuda 25 minutos para 5 para não fazer nada. Mais 25 minutos para 5 para não fazer nada. Mais 25 minutos para 5 para não fazer nada. Mais 25 minutos para 5 para não fazer nada. E depois para 20. Para 20, descansa, tal, olha as redes sociais ali, olha o videozinho no YouTube de 5 minutos, faz seu xixi, lanchezinho, volta para estudar. E aí isso ajuda o cérebro a ficar mais descansado. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. São opções. Resolução de exercícios, resolução de provas anteriores, mas análise de cada questão errada. Olha o que eu falei mais cedo aparecendo aí novamente. Análise de cada questão errada, tá? Muito importante. Aí olha ali. Estudar pelas questões, provas anteriores e simulados. Opa, como é que é? Ao invés de estudar a parte teórica e depois resolver as questões, fiz o processo inverso e deu certo. Então essa é uma outra estratégia. Essa é uma estratégia muito boa para quem já está enjoada da tradicional. A tradicional é estudar aula no dia e fazer exercício 4, 5 dias depois. Quando o cara já tem cancha, e isso só é possível quando o cara já tem cancha, né? Já tem uma base das matérias, depois da minha aula, sabe o que o cara faz? O cara estuda. Ele faz exercício. Sabe? E aí, o que ele faz? De maneira muito inteligente, ele olha os erros dele e, no outro momento, ele estuda focando nos erros dele. Não é? E se ele acertou determinados assuntos, é porque aqueles assuntos já estão dominados. Ele não precisaria estudar uma coisa que ele já sabe. Isso funciona muito para quem já é cancheiro, quem já tem 3, 4, 5 anos de cursinho. E que já tem... não é isso, tá? Eu posso não ser, eu estar no meu primeiro ano de cursinho. Mas, quando o assunto é organelas, eu sou bom. Eu sei que eu sou bom. Eu não erro. Eu já entendi que Golgi é secreção, que peroxissoma é catalase. Entende? Então, para esses assuntos, essa é uma coisa que dá para experimentar. Agora, quando é eletromagnetismo, que é assim a dificuldade de 100 alunos, né? Porque física é a pior coisa da Terra e eletromagnetismo é a pior coisa da física, segundo os próprios professores, não é? Aí fica difícil, né? Aí talvez o melhor seja dar uma boa olhada na teoria antes de criar os exercícios de um assunto assim que é conhecido por ser tão complexo, não é? Uma coisa assim que é importante, que eu acho que eu gosto muito de falar, passar na URGS é uma coisa simples ou complexa? Então espere que o planejamento simples vá dar certo. O planejamento ele tem que ser complexo para conseguir atingir um objetivo complexo. Não tem como, é lógico. Então, fazer muitos exercícios para fixar o conteúdo. E por que fazer muitos exercícios fixa o conteúdo? Porque é um método de estudo ativo. Seja para entender como eles são exigidos nos processos seletivos. Essa é uma outra coisa boa. Aí, isso aqui eu adorei, eu até invejei esse aluno agora. Eu adaptei algumas coisas do livro A Mind of Numbers, de Barbara Oakley.
Barbara Oakley, pessoal, até vou fazer uma coisa assim, off aqui, que é compartilhar o meu Google com vocês e colocar aqui, ó, quem é essa criatura? Barbara Oakley, né? Professor, né? Poderia até colocar assim, ó, Barbara Oakley, olha ali, Barbara Oakley Books, Aprendendo a Aprender. Então, ela é uma neurocientista, né, que tem trabalhos sobre como aprender a aprender, né? E muitas vezes, para a gente aprender bem, a gente tem que saber como aprender. Olha que loucura, aprender a aprender, né? Chega a ser até meio filosófico, né? E essa pessoa lê os livros da Barbara Oakley, eu admiro ela porque eu já ouvi falar, mas ainda não tive tempo de ler. Né? Mas olha o grau de sofisticação do negócio, cara. E nessa hora eu fico imaginando, vocês estão ouvindo esse monte de ideias, e isso já deve dar dando uma ansiedade, né? Imagina que tem uns 15 aí que devem estar ansiosos, né? Tipo, meu Deus, é muita coisa, o que eu faço? Não sei o quê. E é aqui que eu falei, não vai conseguir fazer tudo. Tu vai pegar algumas dessas ideias e tu pode introduzir essas ideias na tua rotina, algumas delas, mas não todas. Quais que tu vai introduzir? Bom, tu pode fazer uma listinha dessas ideias e ver qual que dá para introduzir, qual que não dá para introduzir. Só não tenta fazer tudo de uma vez só, tá? Que isso aí ninguém consegue fazer, tá bom? Então essa pessoa leu Barbara Oakley e eu achei fantástico, né? Olha o grau de sofisticação. Aí continuando, vamos ler ali. Fazer exercícios referentes à aula que tive, muitos simulados, provas anteriores. Esses aqui são os que já não tá a fim de responder muito. Fazer exercícios antes da aula, o que só dá para fazer se tu já tem uma base boa na matéria. Por isso que eu gosto de comentar, porque eles não comentam algumas coisas, porque eles não se ligam que tem que comentar, que tem que comentar. Então, olha ali, fazia resumos, a polêmica dos resumos. E só depois de compreender muito bem a matéria, partia para os exercícios, tá? Uma coisa que eu sempre falo, assim, às vezes o cara faz os resumos no dia da aula e 5 dias depois, quando for fazer os exercícios, tá? O cara faz isso como se fosse uma prova, sabe? Não, o exercício é uma prova. Eu não tenho que se encarar como uma prova, sabe? Ele é uma maneira diferente de estudar. Ele não é uma prova. Então, não tem problema, antes de fazer a lista de exercícios, tu dá uma olhada nos teus resumos. Dá uma estudada para fazer os exercícios. Não tem problema. A regra é, quanto mais vezes tu vê um assunto, maior a tua probabilidade de lembrar. Então, se tu olhar os teus resumos antes de fazer os exercícios e depois ir fazer os exercícios, tu olhou os troços 2 vezes, pô. E aí, reforçou mais essa via neuronal. E quanto mais a gente reforça uma via neuronal, mais fácil é acessar ela. E o contrário também é verdade, né? Aí, repassava a teoria dada em aula e logo fazia os exercícios. A gente falou métodos de estudo do Delgar Bar, que tem que fazer um comentário, né? O pioneiro no nosso estado, no nosso meio de vestibular, em se preocupar em como o aluno está estudando e colocar isso como num foco central, tá? Não é o único pioneiro, mas é o que eu conheço melhor e eu adoro ele me ajudou demais na minha carreira, então eu sou todo elogios, tá bom? Eu sou todo elogios. O pioneiro nessa ideia, né, de que tem que pensar como vai se planejar, porque senão não dá certo, né? E tá super certo, tá super certo, tá super certo, tá bom? Então vamos, continuar aqui a nossa leitura sobre essas dicas. Cronograma e foco nos erros. Como assim foco nos erros ali, né? Tipo, o que tu errou é o que tu não aprendeu ainda, né? Maravilha. Então, olha a lista de dicas maravilhosas que eles deram para vocês. E isso eu achei, assim, maravilhoso. Aí a pergunta é, qual a sua maior dificuldade do ano da aprovação? E aí a maioria das coisas são coisas psicológicas. Motivação, vida pessoal, namoro, estudar sozinha, estudar pela 1000ª vez, minha dificuldade, superar a preguiça, rotina, manter foco, entender, lidar com a frustração. Vocês acharam que vocês iam ler eletromagnetismo, trigonometria, genética? Pois é, né? Não. Né? Estequiometria? Né? Não. Né? Olha as coisas, as maiores dificuldades não são conteúdos difíceis, são relativas a planejamento e a emocional, tá? Então, dê atenção nisso. O tripé ele tem que estar equilibrado. O tripé ele tem que estar equilibrado para a coisa funcionar. E aí eu achei esse aqui outro muito bom. Né? O que você faz para melhorar nas matérias que é pior? Tipo assim, eletromagnetismo só na negação. Botânica nunca entendi. História, Jesus do céu, como é que eu lembro de tanto detalhe? Tá bom? E aí, vamos ver as coisas que eles falam. Estudei até o talo, eu não sei o que seria o talo. Se vocês puderem me dizer no chat, né, até o talo, que seria dizer, em vez de videogames da roça, aí, possa se revelar, eu vou conseguir. Mesmo contra a minha vontade. Ficava pensando que quanto mais eu odiaria aquela matéria, caso ela fosse o motivo por eu não ter sido aprovado. E era assim que eu me motivava. Essa não é uma estratégia que motiva a todos. Alguém respondeu. Estudou demais. Ah, tá. Achei que fosse... estudou demais, sim.
Até o talo, entendi. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Eu não tô ligado nesses macetes da nossa. Tá? Então, tentava buscar aquelas áreas daquela matéria que me despertavam mais interesse para ajudar a manter o foco. Isso é uma coisa que eu queria falar para vocês. Que eu já dei uma pincelada, mínimos detalhes, isso aí. Que eu já dei uma pincelada que eu queria falar. Meu, a gente tem que ter prazer no que a gente tem que tá aprendendo. Tá? Quando a gente acha interessante um assunto, a gente aprende muito melhor. Tem gente que não vai ter uma história pelo simples fato de não gostar de história. E às vezes a gente tem que fazer uma força para gostar do assunto. E todos os assuntos do planeta, eles são gostáveis. Se o assunto ele tem um bom apresentador, ele será interessante. E vocês, desculpa falar assim, muitos de vocês têm aula com os melhores apresentadores de um determinado assunto da cidade. Não é verdade? Então aproveitem que vocês têm essas pessoas com facilidade enorme de mostrar que uma coisa extremamente nojenta, desgraçada, difícil, é interessante, para tentar criar esse interesse. Porque quando a gente aprende curtindo, é muito melhor do que quando a gente aprende forçado. E muitas vezes a culpa é o que faz a gente aprender, a ficar aprendendo naquele clima de forçado, né? Clima de forçado não é legal, tá bom? Então eu reforçava a teoria, fazia mais exercícios do assunto que ia mal, né? E tentava dizer para mim mesmo que perder mais tempo com aquela matéria iria me fazer ir melhor nela. Essa parece um relato daquela matéria que a pessoa odeia e não tanto daquela matéria que a pessoa tem dificuldade, não é verdade? Tá? Não, que é isso, né? Nada botânica. Eu adoro dar aula de botânica. Eu vou falar para vocês como professor, a matéria que eu mais gosto de dar, as matérias que eu mais gosto de dar, são as matérias que eu sei que vocês têm mais dificuldade. Essas são as que me dão assim mais prazer de trabalhar, sabe? De pensar na aula, porque eu sei que essas são as que travam vocês. E para mim o maior prazer de todos é destravar vocês. Esse deveria para mim ser o prazer de todo professor. Conseguir ajudar o aluno a vencer uma dificuldade. Eu sei que botânica é dificuldade, eu sei que genética é dificuldade, eu sei que daqui a pouco vai chegar a zoologia e zoologia é dificuldade. Essas para mim são as matérias que eu mais acho legal, sabe? Matéria fácil, que todo mundo gosta, sabe? Corpo humano, é legal, mas corpo humano todo mundo vai vir, tipo, teria fim de ver a aula, sabe? Não é tão desafiador, assim, eu sou chegado no desafio. Eu fazia o máximo de exercícios que conseguia. Novamente, a questão dos exercícios. Primeiro, tentava com alguma ajuda. Vídeo, resolução na internet, com passo a passo, plantão. Esse está com jeito de quem fazia aula via internet, não no cursinho. Depois, tentava fazer sozinho para ter certeza que entendi. Depois de muitas tentativas, se eu não conseguisse entender, isso eu pensando naquela matéria que a pessoa não vai bem, né? Partia para uma outra questão do assunto, porque sabia que nem tudo seria capaz de entender. Isso é uma coisa muito importante, sabe? Às vezes tem que levantar a bandeirinha. Tipo, não deu. E muitas vezes a gente levanta a bandeirinha dizendo que não deu, tá dando, mas a gente ainda não percebeu que tá dando. É que assim, às vezes, os exercícios eles têm um grau de complexidade que a gente precisa alcançar para acertar. Aí a gente se mata estudando, tipo, tem que chegar no grau 10 de complexidade para acertar. A gente se mata estudando, chega até o grau 8 e não consegue acertar e se frustra porque não consegue acertar. Mas tá quase ali, só falta o grau 9 e o grau 10. Sabe? Então a gente tende a achar que quando a gente se mata estudando, faz exercício, que perda de tempo, que droga. Não, às vezes não é perda de tempo, às vezes é o processo. É o processo. Tipo, é um processo complexo. Se a matéria é complexa, não espere o estudo simples, né? Então é complexo chegar até lá. E como a gente não vê o resultado, a gente se frustra, parece que não tá fazendo nada, mas tá fazendo, sabe? Hoje eu fiz um plantão com um aluno, sabe? E ele tava falando sobre isso, parece que eu não entendia nada, sabe? Tá evoluindo sim, sabe? É que ainda não chegou no nível necessário para acertar uma questão complexa. Porque aprender coisas complexas não tem como fugir. É complexo. Não é verdade? Não tem saída. Tá? E aí, quando deu, saturou, não consegue mais, levanta a bandeirinha. Né? Então, além disso, tentava explicar a teoria. Isso é muito bom. Segundo os caras que estudam métodos de estudo, explicar a matéria para alguém é a melhor maneira de a gente fixar conteúdos, não é verdade? Então, explicar para mim mesmo e até para o cachorrinho, olha que coisa maluca, né, cara? Pois falar em voz alta, as dúvidas surgiam como e lâmpadas novas, ideias brilhavam. Agora inspirou a poesia aqui, né, meu? Na minha cabeça. Maravilhoso, que coisa linda. Esse tipo de coisa é um tipo de coisa, pessoal, que uma parcela muito grande da sociedade despreza, sabe? Acho que até vou falar agora isso, sabe? Tem uma parcela muito grande da sociedade assim que despreza quem estuda, sabe? Tipo, o nerd, sabe? Ele não aproveita a vida porque ele está estudando, sabe? Tipo, olha só, ele tem prazer em aprender uma coisa que ele nunca aprendeu. E aí muita gente na escola sofre bullying, né? Porque se interessa demais por um assunto
E aí o grupo começa a tirar onda com o cara que se interessa demais por um assunto do tipo, tu não pode ficar te interessando demais por um assunto, sabe? Que coisa careta, que coisa nerd, sabe? E aí quando a gente tem essa nossa demanda pessoal, esse prazer por estudar, reprimido pelo grupo que não concorda, pô, a gente se sente super mal, né? A gente se sente super fora, a gente se inibe, né? A gente se renega o nosso sentimento genuíno de aprender, né? Mas muitas vezes o cara que faz bullying contigo, né, porque tu tá interessado na matéria, tá tendo prazer de aprender uma matéria e o cara faz bullying contigo, ele faz bullying contigo porque no fundo ele sabe que ele deveria estar sentindo aquilo, mas ele não consegue sentir aquilo, né? E para não se sentir sozinho, né? Aí ele vai lá e te detona, né? Se toda a turma da escola for interessada, aquele cara ali, ele vai ter que fazer uma coisa que ele não quer. Então, para que ele vai ter que ser forçado a estudar mais, ele não quer. Então, o que ele faz? Ele junta um pequeno motim para tirar onda contigo. Entende? E aí tu vai te inibindo desse prazer de estudar. E aí tu vai perdendo esse tesão por estudo. Por quê? Porque na minha escola, sempre que eu demonstrava tesão por estudo para todos, eu era malhado, linchado, tirar onda. Aqui não. Aqui é o espaço que, tipo, a gente gosta de estudar, a gente gosta de fazer o que a gente faz, sabe? Não tem espaço para quem fica tirando onda com a gente, porque a gente, e eu já me incluí, né? Já me incluí, né? Eu não sofria bullying na escola por isso, tá? Não é uma terapia que eu tô fazendo, né? Mas eu vejo, mas já dei aula em escola e vi muito isso, né? Então, pessoal, não pode ter vergonha, sabe? Tem que ir lá, tem que falar com o cachorro mesmo, tem que fazer resumo por toda a casa, sabe? Tem que ser nerdzão mesmo, sabe? Olha, agora estamos na crise do coronavírus. Quem é que tá resolvendo as paradas aí para nós? Os nerdzão. Os caras que se matam estudando, os caras da ciência. Esses caras estão resolvendo as paradas. E aí agora eles são valorizados, né? São valorizados, né? Por conta disso aí, sabe? Então, não percam o prazer de estudar, porque tem gente que se incomoda com esse prazer, tá bom? Porque tem muita gente que se incomoda com esse prazer e comete o erro de explicitar isso para você, né? Inibindo a gente de uma coisa, pô, super nobre, né? Que é o estudo, tá bem? Então tá. Acrescentava novas estratégias ao longo do ano. Isso é muito importante. Primeiro, começava a fazer resumos apenas para aquela matéria, tipo a probabilidades. Depois começava a fazer posts apenas para aquela matéria, probabilidades. Né? Vai imaginando a pessoa ali fazendo neurótica ali, né? Tipo, probabilidades esse ano, I'm gonna win. Né? Se necessário, eu revisava todos os posts antes de estudar a matéria, probabilidades. E assim eu ia automaticamente dedicando um esforço maior para probabilidade. E outras matérias que eu tinha mais dificuldade. Então, a pessoa é autoconhecimento, né? Porque tu só faz isso, tu sabe que tu é fraco nessa matéria. Senão, tu não vai fazer isso aí, não é? Então, talvez essa seja uma das tônicas da nossa conversa de hoje aí, essa coisa do autoconhecimento, tá? Para estudar. Maravilhoso. Nesse caso, olha isso, cara. E isso, a família que apoia é essa, não é? E às vezes a família não apoia porque também nunca foi apoiada e aí fica difícil tu exigir algo de alguém que nunca teve. Eu pedi ajuda a amigos e familiares que entendiam do assunto, como um amigo que era formado em química, outro amigo que era formado em letras, pegando dicas para conseguir fazer as redações e exercícios. O pessoal social consegue fazer isso, eu já ia ter vergonha. Né? Por isso, é para mostrar como é muito pessoal. Focava mais nas trigonometrias da vida, colocando peso em cada aula e o dia que deveria ser priorizado, algo que eu já falei, né? Então, no dia da trigonometria, faz uma yoga antes para aula. Nunca tive uma matéria... vai se catar, né? Nunca tive uma matéria que eu tive maior dificuldade. Sacaneou agora, gente, né? Essa pessoa é exceção, né? Acredito que, em geral, o meu maior problema era decorar algumas fórmulas de física e, para isso, eu criava músicas e frases. Meu, essas coisas de criar música, frase. Tem gente que acha, sabe, idiota essas músicas de cursinho. Olha só que coisa nesse cursinho. Eu fico aprendendo música. Que aprendizado é esse? Ou fica esses macete aí, professor de cursinho é maceteiro. Velho, tem coisa que é um saco de lembrar e que precisa lembrar. E o macete ajuda a lembrar, sabe? Eu já tive esse preconceito e eu perdi ele. A melhor coisa que eu fiz por vocês foi ter perdido ele. Porque eu já vejo como os macetes, por mais idiota que sejam, né, eles ajudam. É idiota, mas funciona. E o que importa é que seja idiota ou que funcione, no nosso caso. É que funcione, entendeu? Então, azar que é idiota. Né? É até bom ser idiota. Eu gosto de ser idiota. Fazia exercícios, se necessário, resumos de trigonometria.
No final do ano, fiz um cursinho de revisão de história focado na prova da URGS. Deu pra ver que história era o inferno dessa pessoa, né? História era o inferno dessa pessoa, tá? É isso aí, Pedro. O Pedro é o que tem macetes, né, bem importantes. E às vezes tem macetes que a gente cria que só servem para nós. Sabe, tu criou um macete, criei um macete, aí tu conta pro teu colega, assim, super empolgado, criei um macete aqui, fiz não sei o que, aí o colega te olha, tá, sabe? O que é isso? Tipo, pra ti serve aquele macete, por causa da tua estrutura mental, mas pro teu colega não. Então a gente pode criar os nossos próprios macetes. A gente tem que deixar a criatividade ficar livre, sabe? Para criar esses macetes, né? Não ter esses preconceitos, assim, conosco mesmo. Tem que criar mesmo, sabe? Tem que criar mesmo. Não precisa contar pra ninguém, tem que criar mesmo, tá? Todos os macetes que eu criei, que eu achei bons, eu passo para você, sabe? Então é isso aí. Então, para não me delongar, optei por estudar bem teoria, tirar dúvidas do plantão, exercício, chover molhado, dediquei mais tempo para estudar elas, tá? Chover molhado, empenhava-se bastante saber a teoria, chover molhado, tentava achar uma lógica, busquei livros didáticos, aulas específicas, flashcards de novo apareceu, questões essas para professores, escrevi muito, no caso, a matéria da redação. Então tá, maravilha, acho que deu para pegar boas dicas, né, para destravar quando a gente está travado. E aí uma coisa assim que não apareceu aqui que eu queria falar sobre o destravar, sabe? Mas, na verdade, eu já falei, só tinha que reforçar. Às vezes a gente trava numa matéria por trauma psicológico, sabe? Nunca aprendi matemática, sabe? É o clássico. E aí, minha gente, não, já apareceu ali, sabe? Primeiro pré-requisito para destravar uma matéria, até vou botar a tela inteira, pré-requisito para destravar uma matéria que a gente é travado. Humildade. Humildade de admitir. Sou uma droga nessa matéria. Tipo, tô há 5 anos. Uma vez uma aluna veio pra mim. Senhor, tô há 5 anos no cursinho e nunca aprendi genética. Eu admirei muito. Porque que coragem de vir me dizer isso, sabe? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem pra vir pro professor e dizer isso. Sabe? E a gente sempre acha que vão pensar horrores da gente, né? E a única coisa que eu vou pensar de vocês é uma maneira de ajudar vocês a ir embora do cursinho, né? Que nem eu sempre falo. É o meu único pensamento. Não tem problema o cara tá há 10 anos e não ter entendido genética. Sabe? O problema é não se empenhar para começar a entender. E aí o problema é a humildade. A humildade é admitir. Não, nisso aqui eu sou ruim mesmo. É o pré-requisito para botar em prática todas essas dicas que o pessoal aí da URGS colocou para vocês, tá bom? Aí, depois, ele coloca ali, ó, dicas para estudar exatas. Mas aí não vou entrar tanto nesse mérito, porque, né, afinal, eu não sou de exatas. E aí ele dá dicas para humanas, redação, não sei o quê. E aí na página 135 ele trouxe mais um assunto que agora é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, que é bastante. Como você revisava? Então vamos falar um pouquinho sobre essa parte da revisão, porque no segundo semestre essa parte da revisão ela começa a ficar mais importante, tá bom? Por quê? Primeiro semestre, tá? Ainda mais em tempo de pandemia, que nem a gente tá gravando essa live agora, é ali, né, meu? O que faz, o que não deu pra ciência. Não é verdade? Mas agora a gente vai chegar no segundo semestre. A gente ganhou uns meses aí, porque esse ano o Enem vai ser em janeiro, não em novembro, então tem um tempinho a mais para revisar, a gente terá algumas aulas de revisão. Mas o aluno que passa não fica contando com essas aulas, ele faz a revisão autônoma. Então, se vocês têm no horário de estudos de vocês 2 momentos, um que tu estuda matéria e outro que tu faz exercício, sabe? Agora é uma boa hora de botar um terceiro. Revisar. Tá? Porque senão tu não vai lembrar se o pescoço de cisne foi o Pasteur ou Red, lá na Origem da Vida, nossa primeira aula. Senão tu vai ter dificuldades de lembrar que o centrosomo organiza microtúbulos e não filamentos de actina. Isso é especialmente chato. Tu não vai lembrar que pelagra é vitamina B13 e beriberi é vitamina B1, sabe? Então, tu não vai lembrar, tá? Então, por isso tem que revisar. Estratégias para revisão. Ter um horário para fazer isso. Mas não vai dar tempo de fazer isso em todas. Então, foco nas pesos. Foco nas pesos. CNEM, matemática e redação, sabe? Matemática, prática, sabe? Desde com humildade. Porque senão não adianta. Sem humildade, nos trava. Redação. Aí tem muita gente que vai bem na redação do Enem e que chegou um ponto onde começa a fazer 2 por semana e não uma só. Tudo isso, né? Tudo isso. É complexo, bem. É complexo, bem. Exige, bem. Fazer força para bem. Né? Então, no Enem, esses são os pesos. E aí, natureza ali é um peso natural porque é muito difícil. Então a natureza tira muita gente, né? E na URGS você sabe muito bem os pesos, né? E tem muita gente que despreza português. Fico pé da vida, cara. O troço é peso 3 e tu despreza só porque é português. Não pode, pô. Tem que confiar na matemática. Se a matemática diz que é peso 3, tu vai estudar. Mas português... mas português não pode errar. Não pode errar.
tá num dia ruim, vai fazer prova de português, acaba com o teu vestibular. Quantos alunos eu conheço que fizeram médias para passar, aí português, 18, 19. Pô, sabe, aluno de alto nível não pode fazer 18, 19 em português. Foi relapso. Ou tava num dia péssimo. O que é esse relapso? Estudar 1h30 de português por semana. Não pode, pô. Tu tem que saber todos os casos possíveis e inimagináveis de crase, quando é facultativo e quando é obrigatório. Tu tem que ser um Mr. crase. Sabe? Tem que ser um Mr. gramática. Entende? E se for interpretação, aí tu tem que pedir ajuda. Quase sempre quando a gente tem problema de interpretação, sozinho a gente não resolve. A gente tem que pedir ajuda para um profissional, que é o caso do professor de vocês. Sabe? Interpretação a gente não consegue dar conta sozinho do que a gente faz de errado. A gente precisa da ajuda de terceiros. É muito difícil se dar conta sozinho do que a gente faz de errado na hora de interpretar, tá bom? E tem gente que acha que interpretação é muito subjetivo, e eu acho que é por isso que essas pessoas não conseguem interpretar bem. Porque a interpretação, para dar certo, ela tem que ser objetiva. Só que a gente tem que ser muito objetivo para interpretar, sabe? Então, às vezes a pessoa acha que é excesso de subjetividade, quando na verdade ela tem falta de objetividade. Mas vamos lá. Estratégias práticas depois que a gente fizer o nosso horário. E aí ele está falando de todas as matérias, né? Não é só biologia, né? Que no caso é a minha. Então, quando eu lia algo, marcava partes mais relevantes com uma caneta, tá? Então, se tu tá lendo e grifa tudo, então é melhor nem grifar, né? Grifou tudo, tu não grifa. Sabe? Então a gente, grifar o que achou importante é ativo. E saber selecionar o que grifar é ativo. E é uma coisa que, como tudo, a gente não nasce sabendo, a gente aprende, tá bem? Revisava por dia de acordo com as matérias do cursinho. Então, revisava por dia, significa que revisava todos os dias. Se eu estava confiante, ia direto para os exercícios e revisava quando fazia a partir da correção. Aquela história de começar com os exercícios e depois ver a teoria. Fazia provas antigas e as questões que eu errava, eu tentava entender o motivo do erro e entender como poderia fazer para acertar aquela questão. Aquela história de analisar os erros, né? De analisar os erros. Tá tocando na ferida, Sor. Muito bom. É porque não tem saída. Não tem saída, sabe? É se olhar no espelho. É se olhar no espelho, Bruno. Tem que tocar na ferida. É quando a gente costura a ferida que ela fecha. Se a gente não costura a ferida, ela segue aberta. E depois que a ferida fecha, muitas vezes quando a gente encosta, dá uma dorzinha. E fica a dorzinha pro resto da vida. Então, as feridas são assim, tá? Tô numa fase, acho que eu tô na pandemia, gente. Tô muito dentro de casa, então eu tô muito reflexivo, tô muito psicológico, né? Na semana de provas, eu assisti os pré-provas, fundamental para mim. E também fazia pequenos resumos das matérias, levava esses resumos comigo, ia fazer na prova e lia antes de entrar na sala. Muita gente faz isso. Tem professor que condena isso e eu condeno quem condena, tá? Eu acho isso aqui muito importante. Fazia revisão do que eu achava que era necessário, isso é, o que eu sentia mais fraqueza. Novamente, conhece a ti mesmo, aquilo que eu não sei bem, eu reviso mais. Revisei uma vez em abril, outra em julho, uma vez no final de setembro e outra em outubro. Essa daqui, tipo, tinha ondas de revisão. Legal, né? É uma técnica, funcionou para ela passou na URGS. Revisava semanalmente, essa daqui já é uma revisão, né, que não é em ondas, é regular e sempre. As partes que eu tinha dúvidas do conteúdo eu estudava durante a semana. Então, você tem que olhar as matérias com um olhar crítico. É olhar, tipo, tá, isso aqui eu já peguei. Não, isso aqui eu não peguei ainda. Sabe? Em vez de só ficar mecanicamente ali anotando, é anotando e já ir pensando. Tá, isso aqui eu dei conta, tá, isso aqui eu não dou conta, sabe? É fazer e olhar para o que está fazendo, em vez de só fazer, né? Às vezes, fazer demais é, inclusive, uma fuga do complexo. Que fazer por fazer é simples. Dependia da matéria. Física e química eu tinha fichas. Então, de vez em quando o estudo não estava rendendo muito, o que ela fazia? Ela se forçava para ter quantidade de horas? Não, ela queria ter qualidade. Então ela parava e antes de dormir dava uma lida nelas, olha só. Tinha alguns resumos em folha de caderno, mas muitas vezes esquecia de olhar eles durante o ano. Esquecia e passou, né? Na URGS. O que eu acho que fez mais diferença foi a revisão durante a semana de provas. Olha isso. Principalmente o efeito de um pré-prova. Velho, eu sou mega fã de pré-prova, sabe? E pré-prova não é para inglês ver. Pré-prova é para ajudar o aluno a passar. Entendeu? Muito importante, vital. Como não ter pré-provas, né? Que eu pegava tudo que eu tinha resumo nas matérias próximas, no final de semana eu ia lendo. Essa é ativar a memória de curto prazo, sabe? Estudar, tipo a método do colégio, o método mais consagrado que tem, sabe? Não estudo nada o trimestre inteiro, aí tem uma prova, me mato estudando um dia antes e vou bem. Claro, funciona. Né? Claro que funciona. Né? Desde que tu tenha entendido a matéria ao longo do ano. Senão, não funciona.
Se eu tinha muita dificuldade, mas falou essa daqui, se eu tinha muita dificuldade na matéria, pegava um livro de cursinho e ia lendo de novo as partes que achava mais difíceis. Ó, então é a velha história, conhece a ti mesmo. Nem quero te ler mais, já falou muito. Lia a teoria brevemente e procurava exercícios extras. Ó, exercícios extras para revisar o que não sabe, tá? Eu vou atualizar os nossos exercícios extras lá, eu sei que eu tô meio relapso com isso, mas uma coisa que vocês podem fazer é olhar os vídeos de revisão, né? Ah, eu sei que eu sou fraco nessa matéria. Vocês têm ali vídeos de revisão, galera. 39 vídeos de revisão, em média 15, 20 minutos. Eu desconheço, né, professor que ofereça, né, além das aulas ali gravadas, né, versões mini de cada aula, que são esses vídeos de revisão, para vocês assistirem quando vocês sentirem necessidade. Então, se você não tá afim de fazer exercício, sabe, olha essa aula e anota as coisas ali dessa matéria que tu considera que é fraco. Olha de novo a de divisão celular, que é um negócio que todo mundo tem dificuldade, sabe? Aproveitem isso no segundo semestre. Aproveitem, porque esse é um grande diferencial que tem à disposição de vocês. Revisava os fins de semana antes de começar a estudar cada matéria, revisava um pouco de conteúdo do passado. Eu fazia as questões... Olha isso, ó, novamente. Eu refazia as questões erradas do simulado. Mais alguém aí, né, olhando os seus erros e analisando eles, né? Olha isso, adorei essa. Eu fazia anotações detalhadas de tudo que eu vi era dito durante as videoaulas, o que me indica que essa aluna era uma aluna à distância. Depois, e vocês são à distância agora, né? Depois realizava exercícios sobre o assunto e comentava as questões que errei ou que geravam dúvidas, né? Então eu fazia um resumo de anotações e comentários de questões que tive dificuldade. Olha, essa ideia é muito boa, né? Especialmente para quem está enjoado do mesmo, essa ideia é muito boa. Nas semanas antes do Enem e do vestibular, revisava esses resumos. Então percebam como muitos alunos, quando perguntaram como fazer para revisão, destacaram a importância de dar uma atenção especial para essas revisões perto das provas. Mas eu já conheci alunos que detestam revisar muito perto das provas, porque isso deixa mais ansioso. Novamente, é muito pessoal, tá? E o legal é que aqui a gente não está falando que é muito pessoal. A gente está falando que é muito pessoal. Isso aqui eu quero falar uma coisa assim para vocês, né? A gente está falando que é muito pessoal e eu estou mostrando para vocês por que é muito pessoal, com casos concretos, sabe? Quando a gente sabe que tem que fazer uma coisa, sem entender por que está fazendo, a gente não faz feliz, a gente não faz completo. Agora, quando a gente está fazendo uma coisa e a gente está sabendo por que a gente está fazendo isso, aí a gente faz direito, sabe? Ou às vezes estão dizendo que a gente faz uma coisa errada. Se a gente não entender por que a gente está fazendo errado, não tem como a gente mudar com consciência. A gente tem que entender por que uma coisa deu errado e por que uma coisa deu certo. E entender acertos e erros é olhar o passado. E é a análise do passado que nos permite essa crítica, que nos permite construir o novo, o diferente. E a gente precisa, às vezes, fazer isso nos estudos, na vida e em tudo. Tá bem? Então, estamos já finalizando aqui. Fazia simulados como forma de revisão. Tudo que eu errasse, eu não resolvesse rápido o suficiente, então esse aí tá com jeito de ser Enem, eu revisava no final de semana. Mais um que pegava seus erros e até os acertos que demorou demais para fazer. Olha o grau de meticulosidade dessa pessoa. Se demorou mais para fazer a questão, tá ruim. Vou analisar por que demorei demais para tentar fazer mais rápido. Falei para vocês, metas complexas, métodos complexos, tá? Fazia as provas antigas e viu o que mais caía e tentava puxar o máximo aquelas questões. Era bem melhor revisar com um amigo, né? Se a gente tem esse amigo que está na mesma vibe estudiosa, que muitos chamam vibe nerd, né? É só vantagem, só motiva, tá? Lia as anotações de sala de aula e usava flashcards. Mais uma vez apareceram os flashcards, percebam, né? Dr. Torres, né, na nossa vida. E revisava mais fazendo exercícios do que lendo teoria, pois eu já tinha feito outros anos de cursinho, então, teoricamente, tá falando o que eu já falei para vocês aí também, né? Tá falando o que eu já falei para vocês. E uma coisa assim sobre fazer provas, tá? Que não apareceu aqui. Fazer provas antigas é uma ótima maneira de revisar a matéria, tá bom? Porque quando tá fazendo um exercício de divisão, tu tem que lembrar das coisas de divisão. E se tu não lembrar, tu vai errar. E aí depois tu vai poder estudar, porque tu errou. Então, fazer provas é uma ótima maneira antigas de revisar. Porém, a gente só consegue ter êxito nisso quando a gente já tem uma proficiência básica de todas as matérias. Quando, pô, metade da biologia é boa e metade da biologia é ruim, vai fazer uma prova da URGS, você já está condenado a errar metade da prova. E aí vai ser muito desmotivador errar metade da prova. Não é?
Então, é muito bom a gente fazer essas provas para revisar as coisas. É uma técnica de revisão, sem dúvida, sabe? Mas, assim, muito importante... ali eu achei muito bom. Mas já vou comentar, Bruna. Essa tua colocação ela é maravilhosa. Tá? E é um problema real de muitas pessoas. Só antes, deixa eu concluir esse raciocínio e já vou comentar o teu, que é muito bom. Gente, estou amando esse negócio do chat, comentários. Estou me sentindo o youtuber. Comentem, assim, que tá muito legal essa interação. Sobre essa questão das provas que eu tava falando mesmo, tá, eu saí falando aí que acho que vai ser interessante. Tá? Então, sobre essa questão das provas antigas, é um ótimo método de estudo, mas já tem que ter uma proficiência legal, senão frustra bastante fazer. Tá? E aí, lembrei o que eu ia falar. Vocês não podem... Muitos alunos fazem a prova como uma avaliação, como uma, tipo... Eu vou ver como eu tô para ver se eu tô pronto. Tipo, se fosse hoje, o que iria acontecer? Aí vem o plantão com umas caras de bunda. Sor, nessa daí eu só fiz 17, eu só fiz 18. Então a gente tem que olhar para a prova de outra maneira. Em vez de olhar a prova como teu carrasco, se tu for mal, né? É olhar ela como um amigo. Não, eu vou fazer essa prova, não porque eu quero ver como é que eu tô, porque eu quero ver a nota que eu vou tirar. Eu vou fazer essa prova para ver o que eu preciso estudar. Porque ela vai me dizer. E aí, para não ficar só nesse enfoque negativo, ela vai me dizer o que eu tô pegando e o que ainda falta eu muitos têm um péssimo defeito de só olhar o que é ruim. Sabe? Ninguém vem me dizer no plantão, Sor, olha só que legal, eu sempre fui um traste em respiração e fotossíntese, e aí eu fiz essa prova da URGS e acertei a questão de respiração e fotossíntese. Pô, maneiro, sabe? Vocês não fazem isso, pô. Vocês corrigem lá, respiração, acertei, né? Aí o que a pessoa pensa? Era minha obrigação acertar, sabe? Tá, mas teve toda uma construção para tu conseguir acertar, pô, e tu tem que reconhecer essa construção como um negócio importante para ti, na tua trajetória. Em vez de só olhar como era mais que a minha obrigação. Essa que era uma obrigação difícil, tu conseguiu. E as questões erradas, elas são as amigas de vocês. Toda vez que vocês errarem uma questão a partir de agora, vocês pensem, ela está me ajudando. Ela está me dizendo uma coisa que faltou para mim. Faltou atenção, faltou conteúdo, faltou capacidade de interpretação. É uma dessas três que sempre falta. Sabe? Porque a gente, uma noção mais positiva do negócio. E aí a Bruna colocou ali. Meu problema é saber de cor as questões de algumas provas antigas. O que acontece? Se é um Enem da vida, tá? Eu sempre falo que se tu já decorou muitas provas do Enem, não vale fazer de novo para testar o tempo. Porque tu já decorou. Tu vai fazer em 5 segundos. Tu não vai, eu vou ler aqui para ver como eu responderia na hora. Não vai acontecer. Tu vai marcar e vai para a próxima, porque é um saco de fazer aquilo que tiver. Então, todo simulado novo que aparece na nossa vida, a gente tem que fazer. Por isso que eu sempre faço meu simulado com questões inéditas, sabe? E eu tento colocar só questões que eu fiz no simulado. Esse último que a gente fez, só tinha questões que eu fiz. E questões assim que a última vez que eu coloquei num simulado meu foi em 2017, para garantir que são novas para vocês ou para a maioria esmagadora de vocês. Para quem não for, não se revela aí, tá? E muitas eu faço, entendeu? Muitas eu redijo para o simulado de vocês, sabe? Para ser inédito mesmo. Eu acho muito importante essa questão do ineditismo. Outra, sabe? Então, quase ninguém se toca pra... Então, quem sabe eu pego as da FUVEST. Maravilhosas. Biologia, assim. Pega as da FUVEST pra fazer, Bruno. Já fez as da FUVEST? Acho que não. Quer botar os pés no fogo? Pega as de Santa Catarina. Federal Santa Catarina. É botar os pés no fogo. Mas ela vai te ajudar, ela vai te dar dicas, ela vai te dizer, sabe, o que tu tá fraco. Entende? Então, já sabe de cor algumas questões de algumas provas antigas, então faz outras. Ou faz de outros vestibulares bons. Sabe, o PF em biologia é muito bom também, sabe? Então, vai variando aí, porque o diferente vai te desafiar, vai te fazer ser ativo. E aí, minha gente, eu achei que ia dar para falar de conteúdo psicológico e não deu, né? E já tá 1h20 aí, quase a nossa live. Mas antes da gente se despedir, eu não queria deixar de mostrar, e aí se vocês quiserem que eu faça uma live sobre a questão psicológica e planejamento, que seriam os outros 2 tripés, vocês me avisem, tá? Mas eu queria só mostrar para vocês por que é importante essa questão psicológica. E aí eu quero achar um gráfico aqui, que vocês vão me desculpar, que eu não consegui planejar. Olha que os caras, tipo, quantas horas eu estava por dia, ia na aula, não ia na aula, esse aqui é quantidade de vestibulares que fez antes de passar, sabe?
Esse aqui é número de redações que fez. Esse aqui acho que é o que eu queria. Aqui, esse aqui é o que eu queria. Olha só. Emocional no ano da aprovação. Emocional no ano da aprovação. 50,8% estava majoritariamente estável emocionalmente. 27% meio termo. Eu adorei esse. Né? 9,5% adorei porque eu achei curioso, não porque eu fico feliz que 9,5% estivessem majoritariamente instáveis, né? Emocionalmente. Tá bom? E aí, olha só, contraditoriamente, interessantemente, você passava algum tempo com a sua família ou amigos durante o ano de sua aprovação. 59, sim. 4 não. Aí tem um aqui, cara, que eu acho sensacional. Um questionário aqui que eles fizeram, eu não me lembro qual é a página que tá, mas olha só, por exemplo, ele falou, ó, o que mais atrapalhou cursinho, no cursinho no ano de sua aprovação? O que vocês esperam que venha? Física, história, geografia, ansiedade, nervosismo, falta de ânimo, aprender a lidar com a solidão, muita falta, saturado do cursinho, minha aula, repetitividade, 6 horas de longas internações no ano, provas estáveis, sabe? Aí olha só, o que você fez de diferente para sua aprovação? Assistir mais Netflix, pronto. Esse era o mote que eu queria dar para vocês. O que ele fez de diferente? Assistiu mais Netflix. Agora olha que interessante. Quem em sã consciência diria que a mudança mais importante para a pessoa do ano, para a pessoa passar na URGS, foi assistir Netflix? E o gráfico em que eles falam que tipo, 75% dos alunos que passaram ou estavam emocionalmente estáveis, ou, tipo, dava uma hora tava bem, hora tava mal, mas meio termo. Não é? Então, às vezes, né, a gente não lembra que nós somos seres humanos e que seres humanos precisam de prazer para serem felizes. E muitos alunos colocam na cabeça que tem que passar, 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 e anula sua necessidade legítima, necessária, humana, de todos os dias ter momento de prazer. Se uma pessoa fica uma semana sem momentos diários de prazer, ela está a caminho do antidepressivo. Caminho do antidepressivo. E essa falácia de que para passar em medicina tem que se matar estudando, ela é muito enganosa quando a gente foca na quantidade de horas e a gente não dá qualidade para a nossa vida, tá? E as estatísticas dos alunos estão ali, né? Tá ali falando que o emocional é muito importante. Várias dessas perguntas são psicológicas e não relativas a conteúdo. Eu só li as de conteúdo, não é? Não é? Mas já passou 1h30 aí e o nosso tempo tá acabando, assim, por mais que seja um assunto assim, que eu acho muito interessante. Chega uma hora que todo mundo cansa de ficar ouvindo, por mais legal que seja, sabe? Por isso que filme de 3 horas é um saco. Porque por melhor que seja o filme, tá 3 horas de filme, né? Não dá. Né? Com exceção de Senhor dos Anéis. E aí fica essa questão aí do psicológico pra gente pensar. E se vocês, porventura, ainda não se deram conta, ainda não vou querer utilizar, porque parece que eu tô depreciando. Se vocês não se deram conta que o psicológico, ele é central, ele é. Né? Ele é muito. Tá ali o documento que os alunos que passaram na URGS fizeram, cheio de coisas psicológicas para aprovar. E é aquilo que eu falo. Eu tô falando isso agora baseado em dados. E não somente nas minhas experiências empíricas. São os dados ali, mostrando isso. Entendeu? Sim, aquele rigor estatístico, científico, mas tá os dados ali. Grandes indícios. Então, escutem quem passou. Tá? E deem atenção para as coisas que quem passou, porque esses caras esse negócio que tá aí, ele é mais valioso do que qualquer conselho de professor de cursinho. Nada é mais valioso que esse documento. Por isso que eu adorei ele. Por isso que eu adorei analisar ele com vocês. Alguém me mandou aqui, mandou no privado, então não vou dizer quem é. E o ruim é que com o isolamento, o EAD, o computador, é sinônimo de estudo e lazer ao mesmo tempo. Tenho tido dificuldades para sentar e fazer algo que tenha até tecnologia para lazer. Tenho jogado jogos com a família. A minha mãe joga stop com a família toda semana. Sabe? No WhatsApp, assim. E é um baita lazer, sabe? Eu só não consigo jogar stop porque na hora que é o stop tá na função do banho da minha filha, do sono da minha filha, tem toda a função da rotina aqui em casa. E você não jogaria também, entendeu?
e quando caísse animais na letra N, eu faria 15 pontos, porque animais com a letra N é muito, de navio, por exemplo, é muito difícil, assim, tá? Animais com a letra N. Eu sempre vou bem no animais com a letra N, tá? Então, gente, só tem que relaxar, né? Tem que ter prazer, né? Tem que ter piadinha, tem que relaxar, não é só seriedade. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem a live... alguém mandou um negócio aqui que eu não sei se eu li, não. O que é ótimo para revisar, principalmente se tu justificar cada afirmativa, principalmente com posts ou mesmo anotações no canto mesmo, sem dúvida, concordo 100%, tá? Então, eu acho que a ideia aqui dessa live foi, primeiro, mostrar, fazer um fechamento assim, né? Aquela coisa, fechamento. Que são 3 pilares para aprovação. Conteúdos, e hoje a gente focou muito nisso. O planejamento de como estudar, e hoje a gente também acabou focando muito nisso. E o emocional, que é quem te dá suporte para esses dois serem possíveis. Porque se o emocional estiver mal, tu não consegue nem estudar os conteúdos, nem ter o planejamento e as táticas, né? O emocional é a base para isso. E como é muita pressão, sabe? Porque a gente tá no limbo, né? A gente, como vestibular, tá no limbo, né? Tu tá na escola ou tá na faculdade? Eu não tô nenhum. Sabe? Eu sou uma anulação social aqui. Com relação ao trabalho, eu tô parado aqui no trabalho, não tô evoluindo, né? E quando, na verdade, como ser humano, tá evoluindo demais. As pessoas falam que os anos de cursinho são anos que tem muita evolução emocional. Muito psicológico, né? Porque é difícil, né? E a dor ensina a gemer, né? Não tem papo. Então, a gente focou mais nesses dois. Então, essa, assim, foi o fechamento disso aí, esse tripé. E aí a gente viu, sabe, que conhece a ti mesmo é fundamental. E a gente viu várias estratégias de como a gente pode fazer, várias coisas que são importantes a gente fazer, e muito importante é a gente saber escolher as que a gente acha que vai funcionar para nós e ter a humildade de admitir quando alguma coisa está difícil, a gente tem que mudar. E ter muitas vezes a humildade de pedir ajuda. Se a gente não consegue, a gente está desesperadamente precisando de ajuda e a gente não se permite pedir ajuda. E a gente tem vergonha de pedir ajuda. E às vezes essa falta de... esse não pedir ajuda é o que vai nos travando. E vai nos deixando empacado no cursinho. E eu não quero ninguém mais empacado no cursinho. Eu quero todo mundo assim, ó, desempacando no cursinho. E é por isso que eu gosto de fazer dessas coisas e fazer essas lives, essas coisas aí, e esses assuntos, tá bom? Então, se vocês quiserem que eu faça uma live parte 2 com uma interpretação emocional, e aí os psicólogos vão me matar, eu não sou psicólogo, mas que se dane, eu me sinto qualificado para falar com vocês, devido à minha experiência com vocês nesse assunto, e as milhões de conversas que eu já tive com milhões de alunos sobre esses assuntos aí, do emocional no ano de cursinho. Vocês falem aí comigo, no privado, peçam aí, e aí, quando voltar das férias, a gente faz. E aí, assim, falando em férias, né? Muito importante. Sobre as férias. O que eu acho que eu digo que eu vou largar e eu não largo. Mas é que eu prometi que eu ia falar das férias. Gente, passar no vestibular é como uma escada de 1000 degraus. Férias de julho serve para quê? Para no degrau 474 tu parar e pegar o fôlego. Para encarar os outros 600 que tem na frente. E esse ano, o Natal e o Ano Novo vai ser uma paradinha no degrau 940, pertinho do 1000. Agora, se vocês não pararem, quando tu chega no 800, o teu corpo faz tu parar. Tu fica doente, tu fica estressado, pega virose. E quando o teu corpo faz tu parar, tu não só estaciona no degrau 800, como tu desaba uns 300 degraus para baixo. Até conseguir te segurar ali nas escadas. E vai ter que subir de novo. Essa parada, ela é necessária. Ah, mas eu tô bem. Tá bem agora, depois não vai estar. Tá bem agora, depois não vai estar. Ai, Sora, mas não vai estar, porque ninguém fica 10 meses estudando sem descansar nada e fica bem. Ninguém fica. Não existe isso. Né? Então, pelo menos uma semana se deem de liberdade de escolhas, sabe? Liberdade de escolhas. Do tipo, não façam o que quiserem. E aí usem uma semana, se vocês precisarem, para colocar as matérias em dia. E usem a outra semana para não fazer nada. Liberdade de escolhas. Ou se vocês, tipo, gostam de estudar, sabe? Gostar, o cara, tipo, é que nem eu, assim, gosta de estudar. Tem prazer em estudar, tem prazer em aprender.
Faz o seguinte, tá? Então dá estuda. Agora, quando o estudo começar a ficar chato, larga. Não estuda por obrigação. Estuda por lazer. Aquela liberdade das férias. Ah, quero pegar esse livro para ler, vou ler. Quero pegar trigonometria para ler, porque é muito interessante trigonometria, né? Vou pegar, sabe? Não vou pegar nada de livro, porque, sabe, é liberdade de escolhas. Férias vocês não têm liberdade de escolhas agora. Vocês têm que fazer o tempo. Vocês têm que ir na aula. Vocês têm. Não, o que vocês não têm é liberdade de escolha agora, pro tempo de vocês. Nas férias, se deem a liberdade de escolha. Porque essa liberdade de escolha que revigora a alma, que dá um fôlego pro segundo semestre, que é pesado e a gente precisa de fôlego mesmo. Tá, minha gente? Então, está muito bem. Beijos para todos vocês. Deem um tchau aí no chat, quem quiser dar tchau. Deem um tchau aí no vídeo, quem quiser dar tchau no vídeo. Foi um prazer enorme fazer essas férias, né, que eu já tô com o negócio das férias aqui atrás. Fazer essa live com vocês, tá? Eu desejo boas férias para todos vocês. Para mim também eu desejo, né? Fiquem bem. Pensem bastante sobre as coisas que eu falei hoje para vocês, tá bem? E tentem usar elas da maneira mais inteligente possível, sem nunca esquecer. Passar em federal é complexo, então exige medidas proporcionalmente complexas, tá? Beijos. Valeu, queridos. Boas férias. Tô lendo aqui os comentários aqui. Eu vou parar de gravar e vou ficar lendo os comentários.